E aí, queridos alunos que nos acompanham aqui no canal Três Amigos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Matheus e hoje o tema da nossa aula de Química é sobre bases de arrênios. Vamos lá comigo? Bom, pessoal, se você acompanhou aqui no canal Três Amigos, eu publiquei algumas aulas sobre ácidos de arrênios, que foi a nossa primeira função inorgânica estudada. Hoje, a gente vai ver a nossa segunda função inorgânica, beleza? Então, conceito e nomenclatura de bases, segundo a definição de arrênios. Tudo bem? Então, bora para a aula. Aqui, a gente tem um diagrama com as 4 funções estudadas, as funções inorgânicas, estudadas no nosso ensino médio. Então, a gente estudou aqui ácidos e hoje a gente foca nas bases ou hidróxidos, né? Também chamadas de hidróxidos, por conta do nosso íon hidroxila, beleza? Bom, então o que seria uma base de arrênios? Como que eu consigo identificar no meu cotidiano ou como que eu consigo identificar no laboratório um reagente que tem a característica básica, beleza? Bom, tem várias formas aí, mas já é importante a gente saber que no nosso cotidiano, as bases, quando a gente fala de base, né, a gente já lembra da soda cáustica, que é principalmente aí a base que é muito cobrada com relação às suas aplicações, tanto cotidianas quanto industriais. Então a gente tem aí uma base que é usada para fazer sabão, usada para desentupir caixa de gordura, utilizada muito na indústria também, tá? E ela é bastante corrosiva, beleza? Então coloquei aí uma imagem da prateleira de um supermercado em que aparece algumas marcas da soda cáustica sendo vendida no estado sólido, beleza? Provavelmente você já tenha passado perto aí de uma gôndola contendo soda cáustica, que é uma base que contém basicamente hidróxido de sódio. Aqui é um outro produto que eu trouxe uma imagem aqui, eu tirei essa foto em um supermercado, onde a gente tem o produto chamado Diabo Verde. E aí eu virei o produto e na composição, olha só aqui bem pequenininho, ó, tentei ampliar bem, está escrito que a composição é basicamente hidróxido de sódio. Né? Esse é um produto também utilizado para desentupimento de caixa de gordura, né? Aqui no lado esquerdo mais em estado sólido, ou ainda mais no estado líquido, uma solução para desentupir privadas. Né? Então é uma substância bastante corrosiva, tá? E uma substância de uso cotidiano, beleza? Se liga na soda cáustica, tá? Bom, a definição de arrênios do nosso querido químico Svante Arrhenius, o sueco Svante Arrhenius, diz o seguinte: bases ou hidróxidos, também chamadas de hidróxidos, né, são compostos iônicos que, em solução aquosa, arrênios é restrita a solução aquosa, se liga nisso, por isso que a gente está estudando a definição de arrênios, tá? E existem outras. Elas sofrem em contato com água uma reação chamada de dissociação. Na verdade, é um fenômeno físico, né, de separação de íons, ok? Então vai liberar 2 tipos de íons. O único íon negativo vai ser o ânion hidroxila, beleza? Hidroxila. Esse ânion, a Arrhenius acreditava que esse ânion traz várias propriedades para as bases, ok? Que a gente já vai ver algumas características aí das bases. E aí libera também, como íon positivo, um cátion qualquer. Então, quando você coloca um composto iônico em água, vai liberar um cátion e um ânion, beleza? Nesse caso, para as bases, sempre vai liberar o ânion hidroxila, tudo bem? Então, vamos ver alguns exemplos de reações onde algumas bases vão sofrer dissociação em água. Querido aluno, não esqueça, dissociar significa separar. Separar íons que já existem em uma ligação iônica, tudo bem? Então, aqui o professor colocou a soda cáustica, hidróxido de sódio, né? O hidróxido de cálcio, né? Conhecida como cal hidratada também, e o hidróxido de alumínio, também vendido em farmácias como medicamento utilizado para combater a acidez estomacal. Joinha? Bom, então você vai perceber que toda base apresenta do lado direito da fórmula, esse ânion, essa característica aqui hidroxila, ó, ou seja, o grupamento com elemento oxigênio e hidrogênio, OH, OH, OH. Beleza? Ligado a um respectivo cátion. Normalmente, né, quase 100% dos casos, um metal qualquer da tabela periódica. Ok? Então já a gente vai ver a fórmula geral. Então, para dissociar, você só separa aqui a hidroxila. Então, aqui tem uma hidroxila, um grupo OH-, separou depois da seta. Lembrando que está em meio aquoso, então por isso que aparece o AQ. E o sódio com a sua carga monovalente, né? Mais um, porque ele é da família 1A e é uma monobase. Aqui a gente já tem uma dibase,
Então, o hidróxido de cálcio, o cálcio sendo um metal alcalino terroso da tabela periódica, ele vai precisar de 2 hidroxilas para se estabilizar. Então, a carga do cálcio vai ser 2 mais, beleza? Então, balanceando a reação aqui, vai liberar 2 mols de hidroxila, de OH-. Tudo bem? Não esqueça de fazer o balanceamento. Aqui eu coloquei uma tribase, ou seja, uma base em que a gente tem 3 grupamentos hidroxilas. Então, vai liberar aqui o alumínio 3+, e 3 vezes o OH-. Tudo bem? Uma observação aqui, meus queridos, é que o número de hidroxilas, que está esse número aqui embaixo, ele vai ser exatamente igual à carga do metal, beleza? E ele vai na frente aqui do balanceamento, tá? Então fica a dica aí. Bom, dando continuidade, a gente vai ver aqui um mecanismo da dissociação. Se você não enxerga muito bem, não entende muito bem o que é dissociação, tá aí, ó. Todo composto iônico apresenta esse retículo aqui, bem bonito, bem organizado, de cátions e ânions, bem de forma intercalada, né? Um cátion relacionado com vários ânions e um ânion com vários cátions, formando aí um retículo cristalino, tá? Nós chamamos de retículo cristalino. E a água, por ser muito polar, ela tem uma característica de dissolver, de quebrar, de desmanchar esse retículo cristalino. Tudo bem? Então a gente percebe que a água vai se aproximando por uma interação chamada íon dipolo. A água é um dipolo elétrico, né? Eu publiquei também uma aula aqui, uma videoaula sobre polaridade das ligações e das moléculas. Então corre lá e assista essa aula. E aí você vai entender o porquê que o oxigênio vai atrair sempre o íon positivo, no caso aqui da soda cáustica, o sódio. E os hidrogênios, eles estarão atraindo o íon negativo, que é a hidroxila, tá? Estarão voltados aqui para a hidroxila, por uma questão aí de atração entre cargas elétricas. Beleza? Então aqui a gente tem o desmanche, né? Ou seja, a dissociação do retículo cristalino de uma base. Seguindo lá, a gente tem algumas características em cima da fórmula geral aqui que o professor colocou, metal qualquer da tabela periódica, pode ser qualquer metal com a sua respectiva carga, né? X+, e o ânion hidroxila sempre -1. Não esqueçam que a hidroxila tem carga -1 ou 1-. E aí você faz o escorregador e monta a fórmula da sua base, ok? Todas as bases são sólidas em temperatura e pressão normal, ou seja, em condições ambientes, né? A 1 atmosfera de pressão e 25 graus Celsius. Exceto o amoníaco, o hidróxido de amônio, que vem de farmácia também, né? Normalmente para descolorir pelos, tá? Que fede pra caramba por conta de um gás, que a gente já vai ver a dissociação em água aqui do amoníaco, beleza? É a única base que se encontra realmente em água. Ela só vai existir quando tiver em solução aquosa, quando você borbulhar amônia em água, e aí você tem a liberação de íons hidroxilo, tá? Então é uma base especial, tá? Para tomar cuidado, aquela base de rodapé mesmo de livro, que o vestibular vai te cobrar com toda certeza. Tem sabor cáustico e adstringente. Meu Deus, professor, o que significa isso? Cáustico quer dizer que irrita, que queima. É óbvio que tem vários mecanismos para você identificar uma base em laboratório, um reagente básico, ou um produto de limpeza, né? Então você não fica colocando na boca, tá? Mas a base, quando você vai manusear um produto que é muito básico, com certeza o rótulo do produto vai falar para você utilizar luvas, né? Ou equipamentos de proteção. Agora, um alimento que seja básico, por exemplo, a banana verde, tem uma característica adstringente, né? O caju, caqui, banana verde. O que é a adstringência? É o poder de poder grudar na língua, grudar no paladar, amarrar a língua, né? Beleza? Isso significa adstringente. Bom, toda base sofre dissociação em água, como a gente viu. Dissociação, cuidado, tá, gente? Não é ionização. Na aula sobre ácidos, eu falei sobre a ionização, que é um fenômeno químico. Já a dissociação é um fenômeno físico, beleza? Conduzem corrente elétrica em água, ou quando elas estão derretidas, fundidas, quando sofrem fusão. Né? Por que conduz corrente elétrica em água? Pois sofrem dissociação, liberam íons em água, tá? Ou derretidas. São armazenadas aí normalmente em recipientes de plástico. Vocês vão perceber aí, como eu mostrei na gôndola do supermercado, na prateleira, que as bases são armazenadas em recipiente de plástico, tá? Para facilitar também o seu manuseio. Tornam a pele lisa e escorregadia. Por exemplo, já pegaram água sanitária na mão, né? Quando você está lidando com um produto de limpeza água sanitária, fica escorregadia na mão, beleza? A gente chama isso de untuoso, fica untuosa ao tato a base, ok? Então ela é escorregadia. Alteram a cor de vários indicadores ácido base. Por exemplo, quem nunca ouviu falar de fenolftaleína, que é um indicador ácido base que adquire uma característica vermelha ou rosada quando em contato com uma base, né? Se você nunca viu, pesquise sobre o experimento chamado sangue do diabo. Vai falar um pouquinho do hidróxido de amônio com fenolftaleína, tá? Bom, queridos,
como que a gente procede? A nomenclatura para uma substância básica, ok? Então, olha só, a gente utiliza o termo hidróxido por conta da hidroxila, que é o ânion OH-, tá? Toda base tem que ter hidroxila, assim como todo ácido tem que ter o íon H+, o íon hidrônio, né? Então, a gente começa com o termo hidroxila, preposição de, mais o nome do cátion. Por exemplo, se o cátion for sódio, hidróxido de sódio. Se for cálcio, hidróxido de cálcio. Tudo bem? Se for ferro, hidróxido de ferro. Agora, se esse metal apresentar na natureza em 2 ou 3 maneiras diferentes, ou seja, com 2 NOx, aí a gente tem que diferenciá-los por algarismo romano, tá? Pela indicação da IUPAC, recomendações da IUPAC, né? Que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. E aí você coloca o NOx em algarismo romano, beleza? Como assim, professor? Então vamos lá. Olha só, como o sódio, família 1A, 2A, 3A tem NOx fixo, então você não usa o NOx, beleza? Então aqui você vai colocar hidróxido de sódio, depois hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. É óbvio que, se você não souber o nome do metal, você precisa consultar a tabela periódica, tá? O ferro, por exemplo, ele se apresenta na natureza sob a forma 2 e 3. Então existem na natureza o ferro 2 e o ferro 3. Portanto, você tem que diferenciar com o algarismo romano, nesse caso. Mas, professor, como eu vou saber quando apresenta NOx variável? Aí você tem que treinar isso e olhar uma tabela de cátions aí no seu material, ou só pesquisar na internet. O cobre também se apresenta na forma 1 e na forma 2. A gente tem o cobre 1 e o cobre 2. Então, portanto, esse aqui é o cobre 1, que eu estou vendo que só tem uma hidroxila, tá? Então, hidróxido de cobre 1. E aqui não esqueçam do amoníaco, beleza? Hidróxido de amônio, com O no final. Tudo bem, queridos? Então, o NOx do elemento só é usado quando ele apresentar mais de um e deve ser escrito em algarismos romanos, segundo a IUPAC, tá? E o íon NH4+, sempre vai ser o cátion amônio. Amônia é a molécula NH3, o gás NH3, beleza? Bom, queridos, tem uma nomenclatura usual que ainda é utilizada aqui no Brasil e cai muito nos processos seletivos, nos nossos vestibulares, que é com sufixos ico e oso, né? Então a gente pode lembrar aqui da nomenclatura de oxiácidos, beleza? Quando a gente tem um oxiácido padrão, termina em ico. Aí quando você retira o oxigênio, a gente acrescenta o sufixo oso, tá? A gente tira o ico e substitui por oso, né? E aí o NOx do elemento central, lá nos oxiácidos, ele vai ficando com um NOx menor. Tudo bem? Então, dá para a gente lembrar. Aqui, quando a gente tiver o menor NOx, lembre-se disso, ó, o menor NOx vai ser associado ao sufixo oso, o maior NOx ao ico. Então, como o ferro se apresenta na forma 2 e na forma 3, então a forma 2, que é o menor número, vai apresentar o sufixo oso. Então, hidróxido, aí a gente vai suprimir, vai tirar a preposição de, tá? Tira a preposição de aqui entre os dois termos e vai direto para o ferroso, tá? Então, hidróxido ferroso. E o ferro 3, hidróxido férreo. Então, essas bases podem ter dois nomes, né? Pela recomendação da IUPAC, com algarismo romano, ou com a nomenclatura usual, sufixos ico e oso. Cobre, hidróxido cúprico, né? Porque o cobre vem do latim, o termo cuprum, então a gente vai utilizar o derivado do latim, hidróxido cuproso, para o cobre 1, e o cobre 2 é o maior NOx, cúprico. Beleza? Então a gente tem que acabar memorizando aí, infelizmente, os principais NOx que aparecem aí para alguns metais de transição, como ouro, cobre, ferro, estanho e chumbo, né? São os principais. O ouro aqui, ó, vai ser hidróxido auroso para o ouro 1 e para o ouro 3, hidróxido áurico. Beleza? Tudo bem? Lembra que o ouro vem do termo latim auro, né? Assim como o chumbo vem de plumbo. Então a gente usa plúmbico para o chumbo 4 e plumboso para o chumbo 2. Beleza? Aqui no finalzinho o professor colocou também do estanho, tá? Não vai dar para visualizar ali, tem o estânico e o estanoso. Porque eu coloquei alguma dica aqui em cima, ó. A dica diz o seguinte, que as bases podem ser classificadas, como eu citei anteriormente, de acordo com o número de hidroxilas, de acordo com a quantidade de OH- que apresenta na fórmula, tá? Na dissociação também. Então, se aquela base liberar um mol de íons hidroxila, liberar um OH-, vai ser uma monobase. Muito fácil. Aqui, por exemplo, a gente tem os metais alcalinos e o íon amônio, né, como sendo monobases, são os que mais aparecem. De base, caso em água ela libere 2 mols de hidroxila, ou apresente na fórmula aqui 2 entre parênteses, tá? Tribase, se liberar 3 mols, tetrabase, se liberar 4 e assim sucessivamente, beleza? Normalmente aparece de 1 a 4.
Tudo bem, meus queridos? Aqui está o estanho, ó, hidróxido estanoso para o estanho 2 e hidróxido estânico para o estanho 4. Como o estanho tem um NOx semelhante do chumbo, né? Provavelmente seja da mesma família da tabela periódica, então eles apresentam aí o NOx parecido, beleza? 2 e 4. Bom, já encerrando aqui, a gente tem então um cuidado especial com amônia, que é a molécula do gás NH3. Ele é gás em condições ambientes, traz aquele cheiro característico, né? Bom, pessoal, então quando você borbulha NH3 em água, são duas moléculas bastante polares, com geometrias aqui angular e piramidal, elas vão interagir por pontes ou ligações de hidrogênio. E aí, o nitrogênio acaba arrancando o hidrogênio da água, formando o cátion NH4+, que a gente conhece como cátion amônio, e liberando como ânion a hidroxila. Portanto, tem característica das bases, tá? É um grupo característico das bases, por isso é considerado uma base de arrênios. Toda substância que em água libera OH-, tá? Bom, então, ao contrário das demais bases que sofrem dissociação iônica, né? Exemplo, a soda cáustica, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio. A amônia, composto molecular, porque não tem ligação iônica na amônia, sofre ionização quando é dissolvido em água. Então, muito cuidado para algumas questões, tá, queridos? O hidróxido de amônio é a única base que não vai ser metálica, até porque ela vem de um composto molecular, que só tem ligação covalente, que é a molécula de amônia. Então, muito cuidado aí, beleza? Então, é a única base que sofre ionização. Por isso que eu falei que é aquela questãozinha de rodapé de livro, beleza? Bom, as bases, de acordo com a solubilidade em água, que é aquela característica de dissolver bem em água ou não, as bases da família 1A e o íon amônio sempre serão solúveis em água, sempre. Família 1A, colocou soda cáustica, por exemplo, o sódio do grupo 1 da tabela periódica, colocou em água, vai dissolver muito bem. Beleza? A 25 graus Celsius, tá? Já a família 2A, que são os chamados alcalinoterrosos, que significa pouco solúvel, né? São bases que não dissolvem tão bem em água, né? Inclusive, o magnésio, o hidróxido de magnésio, para quem já viu leite de magnésia na farmácia, é um medicamento rico em hidróxido de magnésio que ajuda também a neutralizar a acidez do estômago. Então, o magnésio ele é tão insolúvel, né, tão pouco solúvel em água, que ele é considerado, muitas vezes nos vestibulares, insolúvel. Beleza? Então, a família 2A você pode considerar parcialmente ou pouco solúvel. E o magnésio você pode incluir aqui nas bases insolúveis, que serão todas as demais bases, tá? Todos os metais de transição ligados ao grupo hidroxila, como aqui o hidróxido de alumínio, de crômio, tá? Incluindo, então, o nosso querido magnésio, que aparece bastante por sinal. Beleza, pessoal? Tá aí, ó. O hidróxido de magnésio é chamado na farmácia por leite de magnésio por ter essa característica branca, essa coloração igual o leite, mas não que tenha leite na sua composição. Tudo bem? Então, um medicamento bastante comum aí no cotidiano. Valeu? O professor Matheus então pede para que vocês deem aquele like no vídeo, para quem gostou, para quem nos acompanha aí no canal 3 Amigos. Eu fico por aqui e até a próxima aula. Grande abraço, galera!